A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com todos nós, amém? Glória a Deus, verdadeiramente possamos alcançar aqueles que tanto necessitam dessa mensagem de esperança, essa mensagem de salvação que é o Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Abra sua Bíblia comigo em Apocalipse, capítulo 22, versículo 20. É o texto, de divisa da nossa campanha de missões mundiais. Eu gostaria de trazer uma reflexão aos nossos corações nessa manhã. Amém? Todos encontraram aí? Apocalipse capítulo de número 2, versículo 20 diz: aquele que dá testemunho destas coisas diz: certamente venho sem demora. Amém? Vem, Senhor Jesus. Vamos dizer junto: amém, vem, Senhor Jesus. Amém, vem. Aleluia. Senhor, nós desejamos pelo teu retorno, ó Deus, mas nós também queremos, ó Deus, completar a missão do Senhor aqui nessa terra, como igreja, ó Deus, como organização, ó Deus, como indivíduos, queremos nos comprometer, ó Deus, com aquilo que é a tua missão, Senhor, que é levar a tua palavra até os confins da terra. Que o Senhor nos capacite, que o Senhor nos dê estratégia, que o Senhor nos dê, ó Deus, a devida, ó Deus, liderança, nos dê, ó Pai, a devida, Senhor, visão, ó Deus, para alcançar aquilo que o Senhor deseja. É a nossa oração no nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Como a irmã Marcela disse, nós estamos aqui, hoje, nesse encerramento, mas a missão continua, irmãos, amém? Amém? Não é o final da missão, não. A missão é até quando Cristo voltar. Enquanto Ele não voltar, nós temos a missão de pregar o Evangelho, de levar a palavra de Deus. O Senhor Jesus, como nós acabamos de ler, Ele diz que Ele certamente vem, certamente o Senhor Jesus, Ele virá e Ele não tardará. É a nossa alegria, a nossa esperança, mas enquanto Ele não vem, nós nos comprometemos em cumprir a sua missão e cumprir aquilo que Ele nos deixou. É interessante olharmos que da nossa população mundial, cerca de 8 bilhões de pessoas, quase 8 bilhões de pessoas, nós temos cerca de 3 a 4 bilhões de pessoas que ainda não ouviram a mensagem do Evangelho, que ainda não foram alcançadas pela mensagem do Evangelho. Você consegue imaginar o que é isso? São quase 43% da população mundial ainda precisa ser alcançada pela mensagem do Evangelho. Nós temos aí quase 43% dessa população que ainda precisa ouvir a mensagem do Evangelho. E a responsabilidade de anunciar esta mensagem é minha e é sua. Essa responsabilidade é nossa, de levar essa mensagem a essas pessoas que ainda não foram alcançadas, essas pessoas que necessitam serem alcançadas pelo Evangelho, pela mensagem do Senhor Jesus Cristo. E nós não podemos, de forma alguma, ficarmos indiferentes, enquanto essas pessoas ainda não ouviram a mensagem, ainda não foram alcançadas. Então há muito ainda que se fazer, há muito ainda para nós trabalharmos na seara do Senhor, naquilo que Ele nos confiou. E quando nós olhamos, irmãos, para a palavra de Deus, nós vamos ver que o coração de Deus, Ele bate pelas nações da terra. O coração de Deus, Ele está voltado para os povos da terra. Nós olhamos para a promessa, quando Deus chamou Abraão, lá em Gênesis capítulo de número 12,
versículo 1, 3, o Senhor chama Abraão para sair da terra dele, do meio da parentela dele, que faria dele um grande povo, uma grande nação, e abençoaria aqueles que o abençoasse, amaldiçoaria aquele que o amaldiçoasse, mas ali diz que em ti serão benditas todas as nações da terra. Ali o Senhor faz uma promessa de que todas as nações da terra seriam abençoadas. E Gálatas capítulo 3, versículo 8 diz que o Senhor, tendo previsto que justificaria os gentios, ou seja, as nações, pela fé, Ele anunciou primeiramente o Evangelho a Abraão. Você sabia que Abraão foi uma das primeiras pessoas a serem evangelizadas por Deus? Foi o primeiro a ouvir o Evangelho da parte de Deus. Deus falou com ele: olha, Abraão, no seu nome, através de ti eu vou abençoar todas as nações da terra. Todas as pessoas serão abençoadas por meio de ti. Então Deus, Ele pregou o Evangelho a Abraão, já indicando que através dele, o Evangelho alcançaria todas as nações da terra. É o coração de Deus. O Evangelho foi anunciado a Abraão como uma promessa de salvação que chegaria a todas as pessoas, que chegaria a todas as nações. Uma promessa de Deus que Ele fez a Abraão. Assim também como nós vemos o Senhor Jesus e vários textos das Escrituras, exemplo Lucas 24, 47, que diz: em que em seu nome pregasse o arrependimento para a remissão de pecados, e a todas as nações, começando por Jerusalém. Todas as nações serem abençoadas pela mensagem do Evangelho, serem alcançados todos os povos da terra, através da anunciação da mensagem do Evangelho. Jesus Cristo, Ele comprou com o seu sangue povos de toda tribo, língua, raça e nação. Está escrito em Apocalipse capítulo número 5, versículo de número 9, que Jesus Cristo, Ele comprou os povos de toda tribo, língua, raça e nação. O coração de Deus, como eu disse a princípio, Ele bate pelas nações da terra. O desejo de Deus é salvar todas as nações, que em toda a terra, em todas as nações, o nome dEle seja conhecido, o nome dEle seja reconhecido, e toda a terra se encha do conhecimento da glória de Deus, amém? Toda a terra se encha desse conhecimento da glória de Deus, cheguem a conhecê-lo. A salvação de Deus não se limita a um povo, a uma tribo, a uma língua, a uma raça, mas Ele deseja salvar todas as nações, todos os povos da terra. O Senhor deseja alcançar por meio da mensagem do Evangelho, por meio da pregação do Evangelho. Mas o meio pelo qual Deus, como isso vai acontecer, como que isso pode ser possível? Como eu disse, 42%, mais de 42%, ainda precisa ser alcançado. Isso será possível através do cumprimento da grande comissão, irmãos. Através do cumprimento daquilo que o Senhor Jesus, Ele nos deixou. Através de pessoas que se disponibilizam, pessoas como missionários que hoje eles estão no campo, que aceitaram o chamado de Deus, que renunciaram o conforto dos seus lares, das suas casas, das suas famílias, estão lá nos campos comprometidos com a mensagem do Evangelho. Isso será possível através destas vidas, através de nós que nos comprometemos a orar, a contribuir, a apoiar, a estarmos indo, cumprindo a grande comissão. O Senhor Jesus, o Filho que venceu a morte, o Filho que ressuscitou, o Filho que trouxe eterna salvação e eterna redenção para todos nós. É na autoridade do nome do Filho do Senhor Jesus Cristo, nesse nome, o nome do Senhor Jesus Cristo, que esta missão será possível ser completada. É através dessa mensagem em que o Filho, Ele venceu a morte, Ele ressuscitou, como nós
celebramos no último domingo, a Páscoa do Senhor. Nossa base, nossa atividade missionária e tudo aquilo que nós fazemos está no fato de que Jesus, Ele ressuscitou, no fato de que Jesus, Ele venceu a morte. A nossa base missionária, essa é a base da nossa pregação. Cristo ressuscitou e tem toda a autoridade no céu e sobre todas as nações da terra. Toda a autoridade está sobre o nome do Senhor Jesus Cristo. É assim que nós podemos completar esta missão, crendo nesta verdade, não tendo medo. Sabe por quê? Porque Jesus é aquele que esteve morto, mas Ele vive, e Ele tem as chaves da morte e do inferno nas mãos dele. Aleluia! Ele tem a chave da morte e do inferno em suas mãos. Jesus Cristo, o Filho, aquele que vive, aquele que tem autoridade, e é por isso que Ele deixou para mim e para você essa missão, quando Ele diz: ide por todo o mundo, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. E eis que eu estou convosco até quando? Até a consumação dos séculos. É a promessa e é também um mandamento de Jesus para nós, que nós devemos ir e fazer discípulos, e anunciar a mensagem do Evangelho. Quando Jesus, Ele fala para nós irmos e fazer discípulos das nações, Ele está requerendo de nós um envolvimento, um comprometimento com a missão dEle, com as nações da terra. Você entende isso? Quando Ele fala: olha, vão e façam discípulos, Ele está requerendo de mim e de você um compromisso, uma aliança, um envolvimento com a missão dEle. A nossa missão é a missão de Jesus Cristo. Nós não temos uma missão particular, irmãos. Você entende isso? Nós não temos uma missão particular. Nós temos a missão de Jesus Cristo. Ele já nos deu a missão. Ele já nos deu aquilo que nós precisamos fazer. O que nós precisamos é estarmos cada vez mais envolvidos, cada vez mais comprometidos com a missão dEle, com o coração de Deus, com aquilo que Ele deseja fazer. E para essa missão, o Senhor Jesus, é possível completar essa missão, quando nós olhamos que parece ser tão grande, tão enorme, não na nossa força, mas no poder do Espírito Santo de Deus, na força do Senhor, no poder de Deus. Quando Ele diz: vocês receberão poder, quando descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-ão testemunha em Jerusalém, na Judéia e Samaria, e até aonde? Os confins da terra. Essa missão, ela não pode ser completada, separada da presença e da capacitação do Espírito Santo de Deus na nossa vida, irmãos. Nós só podemos completar essa missão se nós estivermos revestidos do poder do Espírito Santo de Deus, que é o que nos capacita a completar esta missão que está diante de nós. Por isso nós precisamos cada vez mais clamar para que o revestimento do Espírito Santo de Deus esteja sobre nós, nos capacitando, nos fortalecendo os nossos irmãos que estão nos campos, que estão ali nas terras longínquas, nos locais perseguidos, levando a palavra de Deus, levando o Evangelho, clamando para que eles sejam revestidos de poder, revestidos de coragem, de ânimo, enquanto estão com a mão no arado, enquanto estão levando a palavra de Deus. Todos nós precisamos e dependemos dessa capacitação do Espírito Santo de Deus para concluir, para completar a missão. Completar.
esta missão. Nós necessitamos da presença capacitadora do Senhor Jesus Cristo, que vem através do Espírito Santo de Deus em nossa vida. Queridos, algum tempo atrás o Senhor colocou um país em meu coração. Eu não sei se você tem aí um país, um local que você já adotou em oração, mas se você não tem, se comprometa, pelo menos por um, em oração. Por ao menos uma localidade, comprometa, peça a Deus que te dê esse local para você adotar em oração. E o Senhor colocou, eu estava pesquisando uma vez para preparar uma mensagem, o Senhor colocou a Nigéria no meu coração. E a Nigéria é um dos países onde, se eu não me engano, está em 6º ou 7º lugar, algo assim. Um dos países mais perseguidos, onde os cristãos são mortos. A última vez que eu pesquisei, cerca de 5.000, mais de 5.000 cristãos eram mortos anualmente na Nigéria. E o Senhor colocou aquele lugar no meu coração. E desde então eu oro pela Nigéria, para que Deus possa ter misericórdia dos nossos irmãos que estão ali. Os nossos irmãos, 5.000 cristãos mortos todos os anos só na Nigéria. Para que o Senhor nos dê lágrimas pelas nações da terra, porque é o coração de Deus é as nações. O coração de Deus é as nações. E o testemunho do Evangelho para as nações, irmãos, ele está ligado com a volta do Senhor Jesus. Nós desejamos e almejamos a volta do Senhor Jesus, como nós cantamos e como é o tema dessa campanha, porque o Filho vive, nós cremos que Ele voltará. Mas Ele vai voltar quando a missão estiver completa. Quando nós estivermos concluído aquilo que Ele deixou para nós. A Bíblia diz que, em Mateus 24:14, e será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho às nações, e então virá o fim. Quanto mais nós amarmos a vinda do Senhor, mais o nosso coração tem que arder por pregar o Evangelho e por orar por esses países, qual nós não estamos lá, mas nós podemos orar por eles, orar pelos missionários que ali estão, orar para que as portas sejam abertas nestes locais, esses quase 43% que ainda necessitam ouvir a mensagem do Evangelho sejam alcançados, para que a realidade da volta do Filho possa acontecer. O Evangelho do Reino pregado a todas as nações, um testemunho da morte, da ressurreição do Cristo, é um requisito essencial para que o Senhor Jesus ele volte. O Senhor Jesus deseja que todas as nações tenham testemunho do nome dEle. O Senhor Jesus, Ele deseja que todas as nações recebam o testemunho do nome dEle. Que o nome dEle seja conhecido, irmãos. Que o nosso desejo, o nosso coração, seja fazer o nome do Senhor conhecido, amém? Fazer o nome do Senhor conhecido. E até mesmo, né? Às vezes nós estamos com certeza em campanha mundial, mas isso é um dado, né? Sei que pode vir olhar para o nosso país, para a nossa nação. Você sabia que na nossa nação existe cerca de 321 grupos de povos?
desses 321, 52 ainda são considerados não alcançados. Entre eles estão os povos indígenas, os ciganos, os quilombolas, que ainda existem, os sertanejos, o sertão, os ribeirinhos, a comunidade dos surdos, povos que ainda precisam ser alcançados. Glória a Deus, porque a nossa igreja tem buscado alcançar esse povo tão maravilhoso, que nós amamos. Os imigrantes, os refugiados que vêm para o nosso país, precisam ser alcançados. E os mais ricos, é um desafio. Você sabia disso? Os mais ricos também é considerado um povo que precisa ser alcançado, como o nosso pastor Eberton trouxe mês passado esse desafio para nós, como igreja, entender que o evangelho também alcança essas pessoas. Que nós, irmãos, estejamos envolvidos cada vez mais nessa missão. Glória a Deus pela vida desta igreja, pelo envolvimento que ela tem tido, que nós temos tido, com as campanhas de missões, com todo o envolvimento, com todo o apoio, mas que possamos sempre estarmos nos envolvendo cada vez mais, porque o Filho vive e voltará, nós vamos completar a missão, amém? Feche teus olhos, vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós louvamos o teu nome, Senhor Jesus. Nós queremos que o Senhor cada vez mais compartilhe conosco o teu coração, Senhor. O teu coração, e o teu coração, ó Deus, ele está inclinado, ele está, Pai, desejoso por alcançar todas as nações da terra, todos os povos da terra. Nós bendizemos o Senhor, Pai, porque homens, mulheres, igrejas têm se levantado, têm se disponibilizado, têm, ó Deus, sido enviados, ó Deus, ao campo para completar a missão do Senhor. Deus, que o Senhor capacite, que o Senhor fortaleça, que o Senhor levante cada vez mais recursos. Oramos pelos missionários, Senhor, que estão nos locais perseguidos, ó Deus, os locais mais fechados, ó Deus, mais difíceis de acesso. Nós oramos para que as portas se abram, Deus, e que o Evangelho seja pregado. Ó Deus, que todas as resistências possam cair. Ó Deus, e que o teu nome seja pregado a testemunha a todas as nações da terra. É a nossa oração, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Deus abençoe a todos. Deus abençoe, irmão Michel.